Olá, todas e todes. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite da Rosa Margarida para estar com vocês. Eu já disse isso pessoalmente a ela, mas eu gosto muito de repetir. Rosa Margarida é uma referência para mim no trabalho com relações raciais e infância. Eu comecei a trabalhar com o material dela, o Almanaque Afro-Brasileiro, há muitos anos atrás. Então, para mim é sempre uma honra estar com ela. Ela me pediu para falar um pouco da minha produção como professora e pesquisadora do campo das relações étnico-raciais e infância. Então, eu separei alguns materiais com os quais eu colaborei fortemente como consultora, ou materiais que eu também escrevi, produzi junto com outras pessoas. Então, eu selecionei esse aqui para mostrar para vocês. Educação Infantil e Práticas Promotoras de Igualdade Racial. Foi um material realizado pelo MEC, quando o MEC, né, reconhecia a igualdade racial como um tema importante a ser trabalhado. A professora Rita Coelho, que é mineira, nos convidou, eu fazia parte do CERT, e nós elaboramos esse material, que ele é riquíssimo. Ele traz práticas promotoras da igualdade racial e está disponível para download no site do CERT. Esse outro também faz parte do mesmo projeto, Práticas Pedagógicas para a Igualdade Racial na Educação Infantil. Eu também fui consultora deste material e ele também traz dicas, né, discussões, reflexões teóricas muito preciosas. E do mesmo projeto, este livro, que todos eles estão disponíveis para download. Educação Infantil, Igualdade Racial, Diversidade, Aspectos Políticos, Jurídicos e Conceituais. Esse material ele é fruto de um projeto, como eu falei para vocês, organizado com a colaboração da UFSCar, do CERT, e eu fui consultora do MEC para a elaboração desse material. Nós constatamos, à época, que o MEC não tinha uma produção específica do campo das relações étnico-raciais e educação infantil, e aí fizemos essa proposição. O material mais antigo que o MEC tem é aquele Orientações, que é um livro fantástico, que a professora Patrícia Santana coordenou a parte de educação infantil. Eu, Rosa, colaboramos com a produção desse material, e também é um material muito importante para a discussão de relações raciais e infância. E eu recomendo a todas e todos e todes para que leiam essa produção. Agora, uma produção que é mais específica, é minha, e quando eu falo minha, não é minha sozinha, né? Eu produzo sempre com coletivo, com parcerias, e eu tenho muito orgulho de ter participado dessa produção, dessa coletânea. É uma coletânea que tem a proposição de rediscutir a história do Brasil a partir da perspectiva da história afro-brasileira e indígena. Então, ela é uma coletânea que tem o livro do professor, e depois ela, deixa eu pegar aqui na ordem, ela vai apresentando a história, né, na perspectiva da Herero e dos povos indígenas, para o segundo ano, para o terceiro ano, para o quarto ano e para o quinto ano. Nós fizemos a coletânea do primeiro ano ao sexto ano, ao nono ano. Mas, infelizmente, a editora só publicou o material dos anos iniciais. E é um livro que eu tenho muito orgulho de ter participado, porque ele, gente, além de fazer essa discussão, né, rediscutir a história e cultura afro-brasileira, ele foi feito com 4 outros colegas maravilhosos, professora Raquel Elizabeth Saez Quiles, professora
Maria Selma Borges e professora Maura Tânia e o professor Giovanni da Silva, que são, cada um com a sua especialidade, contribuiu para que esse livro fosse inclusivo. Ele tem uma perspectiva no uso dos verbos, na forma como se dirige às crianças e aos professores. Ele tem uma perspectiva inclusiva do ponto de vista de gênero, do ponto de vista da não reprodução do capacitismo, do ouvintismo, do gênero. Ele é maravilhoso em termos de ilustração, foi todo orientado por nós, como deveria ser ilustrado. E ele então tem essa narrativa, né? Aqui, por exemplo, ó, o capítulo E os Nossos Direitos, vai sempre dialogando com a história, cultura afro-brasileira indígena e os direitos dos cidadãos e cidadãs. Ele traz uma coisa que eu acho muito legal que nós fizemos, verbos tanto em línguas indígenas quanto em línguas africanas. Então, à medida em que as crianças vão lendo sobre a história e cultura afro-brasileira, no contexto da história do Brasil, também vão aprendendo verbos indígenas e africanos. Esse, por exemplo, tá assim, ó. Que tal você adinegenatacar? Uma linha do tempo. O que é adinegenatacar? É desenhar em Caduel, que é uma língua indígena. E todo esse trabalho foi feito sob supervisão das pessoas, os verbos consultados com pessoas que falam Yorubá, os verbos em línguas indígenas consultados com os falantes da própria língua. Então, é um trabalho que me orgulha muito. E os meus fofinhos, né, que são 2 livros de literatura de temática africana e afro-brasileira. Esse aqui, o Cada Um com Seu Jeito, Cada Jeito é de Um, ele foi publicado em 2014 e faz muito sucesso entre professores. É a história de uma menina feliz com a sua identidade, feliz com a sua família, e conta como é bom ser ela. É uma história do cotidiano de uma criança, né? E essa criança, ela conta a sua experiência de vida, as coisas que ela gosta, o que ela gosta de fazer, quem são seus familiares. A gente brinca um pouco com a questão de gênero aqui, mas o foco é principalmente a questão étnico-racial. E esse daqui, que é o mais novinho, é o Azize, o Presente Precioso, que também é uma história de temática africana e afro-brasileira, né, literária, e conversa com as famílias interraciais, famílias constituídas por meio de adoção. Eu me inspirei em casos reais de crianças negras adotadas por famílias brancas que sofreram racismo em algum espaço social. Então, eu quis muito, aquelas histórias me doíam muito, e eu quis muito escrever uma história para essas crianças, para que elas soubessem, né, o quanto elas são amadas, e que as relações se constituem, né, por meio do amor. Então, o Azize é um menino amadíssimo pelo seu pai e pela sua mãe, esperado pelo seu pai e pela sua mãe, e a ideia também é que as famílias que adotam crianças negras saibam que elas estão adotando uma história, né? Uma referência de cultura, uma ancestralidade. Isso tem de estar dentro das formas como essas famílias educam. Então, o livro vai trazendo o próprio nome. A mãe sabia, né, que essa criança... Ela queria uma criança negra e ela sabia que essa criança, quando veio para compor a sua família, ela traz uma história, traz uma ancestralidade. Enfim, eu fico muito feliz em dividir com vocês essas produções. Então, se antes a gente dizia que não dava para trabalhar história e cultura afro-brasileira na educação infantil porque não tinha material, não tinha como acessar esse material, as tecnologias nos permite hoje acessar de modo muito fácil bons materiais que vão compor tanto o campo da reflexão sobre o que é, né, o trabalho com história e cultura afro-brasileira na educação infantil, como as práticas, proposições de práticas.
Então, eu espero ter ajudado vocês nesse processo de reflexão, que Rosa Margarida me falou que está fantástico, e me coloco sempre à disposição para um bate-papo. Um forte abraço a vocês, bom trabalho e fiquem com saúde.